Boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um programa da Krakencast, tá? É um prazer estar aqui com vocês novamente, tá? Hoje nós vamos ter mais uma entrevista maravilhosa e creio que vocês vão adorar, tá? O assunto é muito bom, o profissional sem palavras, maravilhoso, tá? E vamos lá, vamos começar. Antes de você se apresentar, Sérgio, eu faço uma descrição minha, porque tem algumas pessoas que têm deficiência visual que estão nos ouvindo, certo. Então para eles criar o cenário. Então eu vou fazer, aí eu te apresento e você faz a sua descrição e a gente anda bem, tá bom? Combinado. Então meu nome é Jefferson Virgílio, tá? Eu tenho o que me resta de cabelos pretos, tô com uma camisa xadrez aqui, quadriculada, tá? Tenho uma barba, um bigodinho, que já está ficando tudo branco já, tá? Tenho em torno de 1,60, sou gordinho e tô com óculos caramelo. Sérgio, muito bem-vindo aqui ao Krakencast, foi um prazer, agradeço muito por você ter participado aí com a gente, tá? E queria que você se descrevesse aí também para a gente começar aí o nosso bate-papo. Boa tarde, Jefferson, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com você. Quando você me contou sobre o projeto, é algo muito gostoso de trocar informações, né? Um bate-papo sobre, no caso, saúde, que é algo tão, às vezes, desconhecido, né? De todos nós. E hoje eu estou aqui com uma camisa escura. Alguns dizem que é chumbo, outros dizem que é preto. Eu tenho cabelos grisalhos, eu tenho 1,86 m, pareço descendente de italiano, mas não sou. Sou espanhol, descendente de espanhol, né? Mas o narizinho me entrega, é um narizinho bem avantajado. E muito feliz em estar aqui com vocês. Legal, Sérgio. Sérgio, bom, em primeiro lugar, na hora que eu falei a minha altura, você falou a sua, né? Maravilhoso que nós estamos sentados, né? Porque se tivesse em pé, ou saía ele ou saía eu, né? Na imagem. É, né? Verdade. Sérgio, fala um pouquinho pra gente como foi o começo da sua carreira? Rapaz, aquilo que nós estávamos conversando, né? Uhum. Quando você me convidou, uma das coisas que me chamou a atenção é poder falar a verdade, né? Porque quem nos olha do outro lado, quando a gente já está no mercado e já temos uma posição, fala assim, puxa vida, é fácil atingir desta forma quando você tem já uma vida estruturada. Mas não foi a minha realidade. E não foi a realidade de muitos que você está trazendo aqui, né, no seu podcast. Sim. Então, eu sou de uma família muito humilde, com uma mãe muito batalhadora, que se separou há mais de 50 anos atrás, ficou com 3 filhos, todos, era uma escadinha, né? 8, 6 e uma recém-nascida. Teve que pedir para a família cuidar dos filhos, e aí você imagina naquela época o que era uma mulher separada com 3 filhos, né? Muita luta, mas também muita gana, e nos ensinou muitos valores bons. E eu me lembro que, apesar de tudo, nunca nos faltou nada do necessário, nunca. Agradeço muito a dona Ana, minha mãe, que eu amo muito, e nunca nos faltou nada, só não tínhamos o supérfluo. E durante aquela situação, eu lembro que eu fazia acordos comigo. Eu fazia assim, eu não tinha dinheiro para ter tênis de marca, mas eu falava assim, eu vou ter, eu vou estudar, eu vou buscar, né? Então carreguei muito caminhão de entulho, cheguei a entregar panfleto na rua, fiz muitas coisas para poder gerar um pouco de receita. Trabalhei de jardineiro. Que legal. Para poder ajudar minha mãe, né? Ver a minha mãe contando dinheirinho para pagar o ônibus dela. Mas este passado me deu valores assim muito consolidados, né? Estruturou também, né? Estruturou o meu caráter, né? Então, eu só tenho a agradecer. E através do estudo e do trabalho, fui galgando espaços. Não comecei direto na saúde, comecei na área financeira,
trabalhava em banco, no antigo Banco Sudameris. E aí, no momento de cisão dos bancos, eu acabei tomando uma decisão errada na carreira. Saí do Banco Sudameris, onde eu tinha uma carreira já de anos, e fui para o Banco BMD. Um banco bom também à época, porém, ele quebrou. Quando ele quebrou, eu tinha 30 anos, era muito jovem. Eu tinha a possibilidade, aí eu pensei assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí todo mundo falava assim que gerente de banco não servia para nada. Para o que vai fazer um gerente de banco? E aí nesse ínterim, eu acabei respondendo um anúncio de emprego que estava assim, assessor de presidência de uma empresa. Aí eu falei, pô, assessor de presidência? O gerente de banco sabe legal, conversar? Sim. Para isso eu devo servir. Mandei. Quando eu mandei, passou aí alguns meses participando do processo, e aí eu acabei sendo chamado num hospital Beneficência Portuguesa de Santo André para ser coordenador do raio-x. Imagina o espanto, né? Eles passei todo um processo, eu falei, mas moça, eu ia ser assessor da presidência, não ia? Ela falou, não. Aquilo era para atrair. A vaga que você passou é para coordenador do raio-x. Então você imagina, sair de um mundo financeiro para um mundo de saúde. E ali eu me achei. Por quê? Há mais de 26 anos atrás, não tinha processos, os processos eram mal executados, nem existiam eles, na verdade, né? E eu fui aprendendo aos poucos, fui adotando aquilo que eu tinha aprendido na área financeira e praticando na área de saúde. E aí, com uma certa rapidez, em 6 meses, outros setores vieram para a minha gestão. E quando eu fui ver, estava administrando praticamente toda a área de exames do hospital. Neste momento, eu recebi aí um convite do então maior hospital do ABC, o Hospital Brasil, para fazer também a gestão do SADT, que são exames, no Hospital Brasil. Fui para lá também permaneci 10 anos e depois eu acabei me tornando, durante esses 10 anos, gerente comercial, e foi quando eu entrei no mercado realmente de cabeça. Fui conhecendo as negociações e realmente um aprendizado assim único, porque você engrandece bastante, né? Com certeza, né? Tudo que você está vendo ali no começo, ali a gente tem aquela gana, aquela fibra, aquela vontade de aprender, né? Exatamente. Vontade de querer saber mais, vontade de entender como funciona. Acaba, como que eu posso dizer? Você acaba amaciando na pressão, né? Que nem você falou, né? Você falou que você viu um anúncio e chegou lá, a pessoa falou, não é isso, é outra coisa. E você encarou. É verdade. Né? Você não voltou para trás, não, peraí, não é aquilo, então, não quero. Não tinha isso, né, Sérgio? Antigamente, eu falo porque o meu primeiro emprego foi numa concessionária de veículos. Nem existe mais ali em Mauá. E primeiro emprego, não que a gente desmereça ninguém, mas o primeiro emprego, todo mundo é seu amigo, todo mundo está ali para te ajudar, e não é assim, né? Cada um tem um objetivo, cada um está buscando alguma coisa. E esses dias atrás eu estava lembrando que eu chegava na segunda-feira, lá chegava cedo, né? Porque eu pegava carona com meu pai saía cedo, então eu chegava cedo lá, e a hora que eu entrava no departamento eu começava a chorar. É aquela angústia de falar, caramba, começou mais uma semana, tal. E eu fiquei, não foi muito tempo, né? Era inexperiente, errava muito, tal, não tinha malícia do trabalho, né? E fiquei acho que uns 7, 8 meses, mas aprende, né? Então hoje não que a gente maltrate as pessoas, longe disso, né? Mas você sabe se comportar em vários ambientes, né?
E uma coisa que você falou no começo, e eu achei muito legal, né, a questão de falar que sua mãe, né, que cuidou tudo, e eu assisto vários vídeos, né, e tem um deles que fala assim, né, qual a pessoa que mais falta faz na sua vida? É unânime falar a mãe, né? É verdade. É unânime falar a mãe. É verdade. Então é muito importante. Pessoal, vocês estão vendo que hoje nossa mesa está recheada. Tá? Eu tô aqui em dúvida, eu tô tomando café com biscoito e bolo, tá? Pra vocês verem como tá, só preciso ver no final a azia como que vai estar. Tá passando aqui os nossos apoiadores, aqui com o próprio Instagram, tá? E o WhatsApp, tá? Eu quero agradecer o pessoal do Bom Salgadinho, que é quem cedeu aqui pra gente salgadinhos, o Eric Cordeiro também, e o Rafa. O Rafael que tem os doces. Hoje eu não consegui trazer, não deu tempo de passar lá, mas nós estamos hoje bem servidos aqui. Amendoinzinhos, negocinhos. Quero que vocês olhem bem aí, ó. Tá vendo? Ó, um bolinho. Passa à vontade. Né? Uma delícia. Né? Mas estamos aqui. Muito, muito bom. Sérgio, me fala uma coisa. Esse foi seu começo, né? Que você contou aí, né? Da sua trajetória aí até tá aí no mundo da saúde, tá? Antes, você tinha, lógico, né? Você tinha pessoas que passavam dentro das empresas, fechava o plano, o pessoal passava, mudou muito, mas assim, esse volume, ele aumentou muito de uns tempos para cá? Ou ele teve um aumento gradativo, mesmo que vamos considerar um aumento natural das pessoas se cuidarem mais e mais ao médico? Como que você enxerga isso? Bom, sob o ponto de vista de mercado, a gente divide, na verdade, o mercado de saúde. Tem a saúde pública, que atualmente cuida de 75% da população, e a saúde privada, que nós chamamos de saúde suplementar. A saúde suplementar hoje, dados da ANS, tem hoje 53 milhões de beneficiários. Num país de 213 milhões, 25% só tem acesso à saúde, né? E é uma saúde de altíssima qualidade em alguns pontos, porque nós estamos num país continental. É muito difícil você ter a dispersão dos recursos humanos e tecnológicos em todo esse território. Não é fácil. Então é realmente um desafio. Mas há muito a ser feito, porque apenas 25% tendo acesso a uma saúde teoricamente de qualidade, não que a pública não o seja, mas todos nós conhecemos, né? O que em alguns lugares a saúde pública entrega, diferentemente de outros. Aí é uma questão de governança, talvez. Sim. Mas eu entendo que esse segmento, ele precisa mudar. O modelo atual, falando da saúde privada e também da pública, precisa mudar o mindset. Por quê? Precisam se ajudar, precisam viabilizar maneiras de que mais pessoas tenham acesso a uma saúde privada. Se não for um plano de saúde, que seja um cartão de benefícios, que sejam serviços específicos, que talvez não tenham nomes ainda já previamente determinados, como é fora do país. Como é fora do país. Nós temos distribuição de médicos aqui no território nacional totalmente ineficaz, mas também não existe incentivo. Então, há muita coisa a ser feita, né? E existe um anseio. As pesquisas mostram que quem não tem plano de saúde só não compra o plano de saúde porque hoje, por questões financeiras. Mas é o grande desejo. É o grande desejo. No passado era a casa própria. Sim. Né? Hoje não. Hoje é o plano de saúde. Então, há muito a ser feito. Eu acredito que as lideranças devem, em algum momento, se reunir em fóruns específicos. O grande ponto é, não adianta nós pegarmos lideranças de grandes grupos. Por quê?
eles são alimentados pelo modelo que aí está. Então, se nós não mudarmos o modelo, equalizarmos ele, sair de um modelo totalmente hospitalocêntrico para um modelo mais equalitário, mais ambulatorial, mais domiciliar, fica muito difícil para ter mais acesso. Mas hoje apenas 1/4 da população consegue ter plano de saúde. Mas, Sérgio, me fala uma coisa, essa questão toda, ela não é um pouco cultural também? Sim. Do próprio povo? Sim. Eu falo porque assim, a gente vê, eu pesquiso, eu não conheço muito a área da saúde, tá? Mas eu pesquiso, eu vejo alguns cases de sucesso, inclusive um da doutora Tatiana, tá? Que ela está lá com, eu não sei o nome do tratamento, lá tem um nome específico, eu não sei qual que ela está dando. Eu falo que ela não simplesmente está fazendo com que as pessoas paraplégicas andem ou fiquem em pé, mas ela está trazendo esperança para muita gente. E o engraçado é assim, você vê algumas entrevistas com ela e o pessoal maiando. Sim, sim. Então, peraí, se eu estou diante de uma pessoa que está trazendo esperança, foi comprovado, inclusive até uns tempos atrás, aí ela conseguiu fazer com PET também. Isso. Mesma situação. Exatamente. Então, se eu olho isso com o olhar de julgamento, né, poxa, é difícil, né? A gente fala assim, caramba, nós estamos no caminho certo porque todo mundo está remando para o mesmo sentido. Não está remando para o mesmo sentido. Né? Acredito muito na questão de interesse, obviamente, só que eu penso muito no coletivo. Né? E a questão do que nem você levantou dos planos, eles estão, acredito eu, que o que nós atravessamos aí da pandemia, eu costumo brincar que nós passamos, né, pelo Apocalipse e entramos no Gênesis, né? Então mudou tudo. Totalmente. Mudou tudo. Então até entendo que a questão assim, como trabalha com a grande massa, né, e é um tratamento delicado, a pessoa não vai no hospital se divertir, ela vai, eu mesmo, é a última instância, a última hora que eu não aguento mais que eu vou. Então tem isso também. Mas como que você enxerga essa mudança depois da pandemia? Né? Que você acha que pode melhorar? Né? Que você acha que as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência antes de sair por aí, que nem a gente estava falando, né? Você pega da semana de segunda a domingo, o dia que lota os hospitais UPS é na segunda. Então, as pessoas também fazer a parte delas, né? Para ajudar também, né? Porque assim, por mais que seja mínimo, né, a maioria tem que fazer. O que você falou é muito coerente. Eu acabei não terminando, mas eu trabalhei em operadoras de saúde. Fiquei durante 10 anos na Central Nacional Unimed, que é a maior operadora do sistema Unimed. E depois fui para outros planos de saúde de São Camilo. E o que a gente percebe? A gente percebe que a população trata o plano de saúde diferente de qualquer outro tipo de seguro ou de prevenção. Você faz o seguro do seu carro, não faz? Sim. Pois é, você bate o carro porque você fez o seguro? Não. Né? Eu faço o plano de saúde como você faz. Eu ouço muitas vezes pessoas falando, não, mas eu estou pagando, eu quero usar. Tá, mas você tem necessidade de usar? Que isso também, nós estamos falando bate-papo aqui, vamos sim. Que isso também, me desculpa, me perdoa quem pensa assim ou quem fala assim. Mas é um discurso... Pois é. Estou pagando, então se eu pago um plano funerário, vou me jogar embaixo do carro, vou me jogar da ponte? Pois é. Então, assim, acho que tá faltando um pouco de consciência, não tá? Exatamente, consciência, entendimento do que é. Né? Porque o mutualismo, porque as apólices são elaboradas, calculadas atuarialmente pelo modelo de mutualismo. Ou seja, sim, todos nós temos aqui uma mesma apólice. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, ou usar os recursos que esta apólice dá cobertura ao mesmo tempo,
a sinistralidade, que nada mais é do que o uso dos recursos que estão cobertos pela pólice, ela vai estourar. E não é, a empresa vai quebrar. É Vai a mesma quebrar. coisa que todo correntista chegar no banco e falar, vem tirar meu dinheiro. Exatamente. E aí o que acontece? Culturalmente, as pessoas têm essa visão. Então você tem razão. O aspecto cultural é muito forte. E quando a gente fala de um aspecto cultural que prejudica a operadora, o inverso disso é um aspecto cultural que beneficia prestadores de serviços. E aí vai a narrativa, né? Então, o que acontece? Eu outro dia estava olhando alguns vídeos e eu vi uma médica, não vou entrar em detalhes, e ela falando que absurdo, que um sistema X estava impedindo os médicos de usar uma medicação, tal. Veja bem, quem está assistindo e não conhece, vai ficar totalmente favorável ao que a médica está dizendo. Totalmente favorável. Agora vamos voltar esse vídeo um pouquinho? Entender, né? Entender um pouquinho melhor? Eu trabalhei pelo menos 16 anos, 17 anos em operadora de saúde. Nunca, Jefferson, nunca eu vi uma negativa que não tivesse realmente embasamento técnico. Eu acompanhei casos em que negamos cirurgias porque aquela cirurgia, se fosse feita, prejudicaria o beneficiário. E o prestador de serviço médico fez a cabeça da família, a família entrou com uma ação contra a operadora, nós chamamos a família, vocês têm certeza? Ele tem 30 e poucos anos, isso pode gerar a ele uma tetraplegia. Não, porque vocês não querem gastar. Fizemos a cirurgia. E ele ficou tetraplégico. E aí vem a pergunta, né? Quem é a culpa? Pois é. E pergunta se o médico assumiu. Não. Entendeu? Então, existem diversos cenários. Vocês sabiam que na maioria dos hospitais do Brasil, hoje talvez não mais, porque existe um novo modelo de hospital chamado Hospital de Retaguarda. Mas há cerca de 5 anos atrás, 10 anos atrás, todo hospital no Brasil, praticamente todos, tinham moradores que eram derivados de ações incorretas durante a assistência. Então, ninguém fala sobre isso. Mas era o quê? Era uma forma do quê? Erro médico, erro da enfermagem, erros. E aqui eu não estou, pelo amor de Deus, estou falando de erro médico, erro de enfermagem, que são os comentando profissionais. A situação, como que acontecia. Era isso, né? E isso pode acontecer, é um dos riscos. Agora, quando você vai para uma população que acredita que só a operadora é errada, ela não vai acreditar que o erro foi durante um processo hospitalar. Ela não vai acreditar que um hospital de grande porte, de um nicho AA, tem infecção igual a um hospital público. E que isso é muito arriscado. Isso é muito arriscado. Então, por que você vai até ele? Porque você é conduzido. Porque todo mundo mostra para você que lá é o melhor lugar para você ir. Mas será que é? A gente não... Vamos falar da pandemia. Olha a pandemia. O que ensinou para a gente? Muita coisa. Ensinou que havia uma reserva de mercado importante. Que os médicos não queriam que a telemedicina evoluísse. Viram que não dariam conta na pandemia. Liberaram. Ou seja, era um jogo do quê? Interesse, né? De interesse, né? Vamos preservar o meu mercado. Viram que os hospitais não tinham recursos para muito tempo, para a grande massa, né? Isso também já foi resolvido. Eu acredito que num futuro, entre 5 e 10 anos,
não haverá necessidade de termos mais hospitais tão grandes como esses que estão, apesar que existem grandes grupos que estão fazendo investimentos pesados, né? Mas eu acredito honestamente que haverão outros meios, haverão empresas entrando com modelos que não são centrados em assistência hospitalar, mas serão centrados na assistência ao cliente. É esse o futuro, é esse o futuro. Como nós dissemos, né, uma pessoa, daqui em 2030 nós teremos na população brasileira mais idosos do que jovens. Teoricamente, os mais idosos que vão consumir mais. Exato. O que as operadoras estão fazendo? Muito pouco. Por quê? Elas reagem. Elas não planejam o futuro. Elas reagem. Entendeu? Mas lá fora tem uma fila de empresas que querem investir na saúde no Brasil. E por que isso acontece? Porque ainda tem um oceano azul. Eu vi algumas reportagens, né, que falando esses exames, alguns falavam desses exames à distância, né, e teve até alguns casos cirúrgico à distância, né, que são bem interessantes. Mas o meu questionamento é o seguinte, isso é para poucos, né? Acredito que pelo valor ali que se paga é para poucos, né? E esse ajuste, né, essa correção que nem você acabou de falar do cartão de benefício, que aí o pessoal chama de coparticipação, né? Aquele que você paga uma parte e faz como se com fosse desconto, né? Isso, paga com desconto, né? Isso também deu um pouco mais de como que eu posso te dizer? Acesso. Um pouco mais de acesso, né? Isso. Porque antes você pagava um valor X, agora eu pago, um exemplo, o exame era R$10, agora eu pago 3 e tenho condição. Você sabe o tamanho uma desse alternativa mercado? Também? Você sabe o tamanho desse mercado? Imagino que deve ser absurdo, né? 60 milhões de brasileiros estão nesse mercado. No coparticipação? Maior do que o mercado de saúde suplementar. Caramba. Entendeu? Mas aí que tá, são pessoas... Eu tô perguntando, se não tiver, por favor, tá? Aqui não tem certo nem errado, se não tiver essa informação. Mas é assim, são pessoas que viram que não aguentava mais pagar o plano de saúde, pessoas que de repente passaram vamos se dizer, no estado aí, no SUS, e não se sentiram acolhidas, sim, tá? Ou que tem alguma, sei lá, uma doença pré-existente, alguma coisa, então usa ali o cartão para conseguir fazer um acompanhamento mais de perto. Todas essas opções, porque o mercado de cartão de benefícios, teoricamente, ele veio numa brecha que a saúde suplementar tem. Ele é menos regulado, agora a ANS está lançando uma consulta pública para iniciar os processos de regulação desse mercado. Isso, como profissional, me assusta, porque quando você regula de uma forma desequilibrada, como é o segmento de saúde suplementar, você torna mais caro para alguém. E hoje é mais caro para as operadoras, entendeu? Enquanto um hospital, não é que ele faz o que quer, mas ele não tem regulação, como nós, como as operadoras, né? Então, ele está livre. Agora, a partir do cartão de benefícios, ele pode ser um grande agente de acesso ou mecanismo de acesso para a população de baixa renda. Sim. Principalmente. Você imagina, né, uma Santa Casa. Vamos pensar numa Santa Casa no Maranhão, bem nos confins do Maranhão. Ela tem grande dificuldade, porque o Maranhão, na teoria, estou falando agora de dados que estão aí, sim, né? O Maranhão é um dos países, um dos estados mais pobres hoje do país. Está faltando recurso. Então, provavelmente, ele está tendo dificuldade de mandar recursos para as Santas Casas.
E a Santa Casa Sem Recursos, o que ela vai fazer? Vai decair a qualidade do atendimento. Então, se ela lançar mão de um mecanismo como um cartão de benefícios, ela pode ter o quê? Mais agilidade em atender pacientes, né, que estão na fila de espera para exames, para consultas. E isso faz com que gere uma economia, um ciclo virtuoso que vai trazer receita para a Santa Casa. Então, veja, a comunidade deveria abraçar esta Santa Casa, comprar esse cartão de benefícios, que é muito mais barato, e apoiar para que essa Santa Casa tenha recursos para continuar existente, né? Mesmo a prefeitura deveria fazê-lo. Então, existe saída para tudo, Jefferson. O Sérgio, o que eu vejo, tem até uma pergunta aqui, eu já vou ler ela para você, antes eu só queria perguntar, aproveitar o assunto e falar uma outra coisa. Eu vejo, isso não é culpa dos profissionais, tá? Mas eu vejo assim, muitos profissionais da saúde que não têm gestão. É verdade. Dentista e médico, vamos dar uma dentista e médico, tá? Volto a falar, não é culpa de vocês, tá? É o curso de vocês pegar uma faculdade de medicina, você não tem 3 aulas de gestão, você não tem um semestre de gestão. Odontologia é a mesma coisa, tá? E se, estou falando de achismo, e se tiver superficial? Por quê? Porque o foco do curso não é gestão, é conhecer o corpo humano. Exatamente. Não é verdade? Então não vamos perder. E eu vejo, Sérgio, muitos hospitais, mas muitos hospitais, se não for na totalidade, a grande maioria, que as pessoas apresentam, olha, agora quem que está aqui à frente do hospital é o doutor, médico, fulano de tal, ele não sabe gestão, o que ele vai fazer ali? Pois é, você tocou um ponto fantástico. Você está falando de hospital, imagina uma prefeitura. Sim, um entendeu? Secretário de município que é um médico excelente, mas não sabe gestão. E assim, eu vejo essas coisas, eu fico imaginando, tem um diagnóstico, vamos fazer aqui juntar uns médicos para discutir uns cases. Maravilha! Ele vai explicar, ele vai, da melhor forma, e eu não tenho dúvida. Porque a medicina, eu acredito que não é simplesmente uma profissão, é um dom que a pessoa tem para ser médico. Tá? Então eu acredito muito nisso. Conheço alguns médicos maravilhosos. Meu pai, quando ficou doente, foi atendido por um médico que, nossa, olha, era minha mãe também. Então, assim, eu admiro demais. Só que, por outro lado, eu tenho que respeitar os limites. Eu mexo com gestão. Tá? Então tem gente que fala assim, gestão e franquia. Tem gente que fala assim, Jefferson, legal, você aqui deu umas dicas maravilhosas. Tá, mas me dá um bisturi na mão, eu não sei o que fazer. Então acho que tem que respeitar onde você está. E a hora que eu vejo alguns lugares, hospitais de ponta, tá? Pessoal, pelo amor de Deus, não recriminando. Nós estamos conversando e levantando os assuntos, bate-papo. Então hospitais de ponta, hospitais enormes, com planos. Olha, o gestor operacional do hospital, o doutor... Tá, mas o que ele vai fazer com a caneta? Com bisturi, ele, manda ver. Agora dá uma caneta, um papel e fala assim, uma calculadora, chega aqui, vamos ver o centro de custo, vamos ver o ticket, como que tá. Será que ele vai saber fazer isso? Exatamente. Né? E a pergunta, isso veio até de encontro, a pergunta aqui de uma pessoa que acompanha aqui o nosso podcast, que ele fala o seguinte: bancos e planos de saúde lucram horrores nos dias atuais. Como ainda conseguem quebrar? Pura administração ou desvio? Muito bem colocado. O nome da pessoa? Cláudio. Cara, você foi fantástico. Você está me dando uma oportunidade de explicar um pouquinho para vocês o que é uma operadora de saúde. Banco eu conheço também, mas banco eu acredito que efetivamente é má gestão de banco para quebrar, né? Porque os processos são muito bem estabelecidos. Agora, na área de saúde, o que há, na verdade, é uma associação de fatores. Uma operadora de saúde, ela tem a obrigatoriedade de cobrir um rol inteiro que a ANS estabelece. Bom, o CID para vocês, eu acho que é difícil, é a codificação internacional de doenças,
No CID, existem mais de 12 mil doenças. E imaginem vocês que tem uma indústria farmacêutica, uma indústria de órteses e próteses, que quer trazer tecnologia. Fantástico. Isso a humanidade tem que crescer, né? Sim. Só que, pelo lado das operadoras, ela é obrigada a cobrir todo esse rol para 12 mil, não são todas, mas só para ficar mais fácil, tá? Sim. Mas com certeza 80% do rol são cobertos. Melhor, das 12 mil doenças, 80% dessas 12 mil doenças estão no rol. Tá? Então, o que acontece? A operadora, ela é obrigada a tirar do resultado, não do resultado, do faturamento dela, uma parte e deixar em reserva, porque a ANS estabelece que ela tem que ter garantias. Muito bem. Isso é uma garantia para o cliente, segundo a ANS. Então, tem a operadora que, você olha o balanço dela, ela tem resultado financeiro. O que nós estamos ouvindo, e eu acho isso um desserviço para a população, o que alguns veículos de imprensa fazem. Eles falam, recorde o resultado das operadoras. Quais operadoras? Você sabe como que está hoje a divisão das operadoras do Brasil? Nós já tivemos mais de 1.200 operadoras do mercado nacional. Hoje nós temos 660. Pouco mais da metade. Pouco mais da metade e 48% já quebrou. Já quebrou. E deixou um rastro, né? As que estão aí, 10 operadoras comandam 45% do mercado. Não é 10%, não, são 10 operadoras. 10 operadoras, 45% do mercado. E aí, o tratamento desses gigantes é igualzinho ao tratamento das menores. Igualzinho. Então, às vezes, um medicamento que o cliente vai no médico e o médico, às vezes, o médico mais sério, ele fala, não, realmente, este novo medicamento deve ser utilizado porque ele vai ajudar na sua terapia. Uhum. Ok, mas tem aquele médico que sabe que aquele medicamento, ele pode ser substituído por numa fase anterior. E precisa ver se o organismo do paciente vai aceitar, vai reagir e às vezes vai ser curado com um medicamento mais barato. Mas ele não indica, ele indica o mais caro. Por quê? Porque tem um trabalho de um propagandista que visita ele semanalmente, quinzenalmente. Tem até aquele filme lá, acho que é Indústria da Dor. A Máfia da Dor. Máfia da Dor. Aliás, um filme que, olha... maravilhoso, né? Fantástico. Máfia da Dor. Cláudio, né? Cláudio, assiste a Máfia da Dor. É aquilo que acontece. E aí, digamos que os Estados Unidos tivessem um modelo parecido, que não é com o brasileiro. Ele teria problemas, mas se você assistir a Máfia da Dor, você vai entender bastante. Então, o que acontece? As operadoras, elas têm hoje uma receita, um resultado operacional, na grande maioria, deficitário. Só que ninguém fala isso para a população. Ninguém fala isso. Quem tem resultado positivo, operacional, porque resultado operacional positivo, isso é resultado. Sim. Né? Sim. Agora, resultado financeiro quer dizer que aqueles milhões de reais que estão lá garantidos na ANS, eles estão entrando numa rubrica e fazendo com que um resultado operacional negativo se torne um resultado financeiro positivo. É só uma pergunta, Sérgio, aproveitando. E esse valor que fica na ANS, ele fica bloqueado lá? Bloqueado. Você não pode mexer. Tá. Eu vou falar aqui algo que parece lógico, né? Mas é uma empresa. Então, se eu tenho uma empresa que ela fatura 1,5 milhão, eu não tenho 1,5 milhão em caixa. O meu faturamento, né? Agora vamos ver na última linha como sobrou. Exatamente. E aí o hospital é a mesma coisa. Então, eu tenho um demonstrativo de resultado lá, não sei quantos milhões. Legal, e no caixa? Não tem. Olha, eu tenho que fazer um testemunho para vocês aqui.
eu acompanhei durante a pandemia, eu estava lá na pandemia, estava lá trabalhando, estava com uma equipe da CNU fantástica. Aliás, se um dia vocês assistirem, de coração, sou apaixonado pela equipe que eu tive na CNU. O que é a CNU? É a Central Nacional Unimed. É um time fantástico que trabalhava diuturnamente para tentar minimizar o impacto da pandemia nos nossos beneficiários do sistema Unimed. Vi pessoas chorarem, vi N situações. E o que eu não vi? Apoio da ANS. O presidente, na época da CNU, pediu diversas vezes para liberarem o fundo para que utilizasse para pagar os prestadores, não era para pagar, para internalizar. Era para pagar os hospitais. Salário, nada disso. Nada disso, é para pagar os hospitais. Nenhum centavo foi liberado. Agora, por que eu tenho uma reserva enorme se eu não posso usar? Aí entra novamente. Alguém pode dizer assim, não, mas isso é um absurdo. Tá, mas eu vivi isso. Eu vivi isso. É que tem uma coisa que eu falo sempre, Sérgio, e até eu carrego isso. E foi um dos motivos de eu ter começado aqui fazer esse podcast aí do Krakencast, tá? Eu tinha escolhido um nome que ia muito de encontro à minha ideia, mas já tinham lá pego já, então eu acabei mudando, que também gosto demais. Kraken, para quem não sabe, é o nome da minha consultoria. Mas é assim, o abismo que tem entre a prática e a teoria é gigantesca, né, cara? Gigantesca. Então você olha ali na teoria, eu pego a empresa, eu crio o produto, eu pago o meu imposto, eu vendo, acabou. E na prática não é nada disso. Não é nada disso. E o hospital, eu acho que ele acaba sendo até um negócio mais complicado ainda, né? Porque você faz uma projeção de uma pessoa que está entrando de uma doença, vai ver, ela tem mais 3, 4. E aí é exame, e aí é isso, e aí é aquilo, e aí vai seguindo. Então, quer dizer, a gestão disso deve ser uma loucura, né? Então, e esse modelo hospitalocêntrico, Cláudio, inclusive, ele foi criado para ter desperdício. Então, imagina, eu passo mal, eu não sei o que está acontecendo. O que eu faço? Vou trabalhar, porque nós somos, né, o brasileiro, ele é um povo trabalhador. É um guerreiro. Guerreiro, né? Então, aí eu vou para o hospital logo que eu saio. E aonde que eu vou? Pronto-socorro. Corro o risco de diversas contaminações, você não sabe o que tem ali. Exato. Né? Só que eu chego ali, tem um protocolo hospitalar. Não, peraí, mas eu só estou passando mal. Dá para você tirar a pressão? E você percebe que não é necessário algumas coisas. Então aí nós chamamos de desperdício. Uma coisa que vocês não sabem... Seria no processo. No processo. Vocês sabiam que tem um profissional, que eu não vou falar como nós chamamos, sim, que ele é fundamental nos faturamentos dos hospitais, sabe para quê? Ele não encosta em nenhum cliente. Ele recebe a conta de uma internação ou de um atendimento e ele olha o que ele poderia acrescentar de receita naquela conta para que a operadora não saiba. Como ele é um médico, lembra-se, olha o que é no Brasil. A palavra do médico é lei. Sim. Correto? Sim. Se alguém falar alguma coisa, é lei. Sim. Então, e é o médico que faz isso. Sabia disso? Ninguém sabia. Só quem trabalha nos grandes hospitais. É isso que eu estou falando. São as entrelinhas, né? São as entrelinhas. E aí a operadora recebe uma conta que deveria ser de 10 mil, 50 mil. E ela é obrigada a pagar. Tem lá o CRM do cara e assinatura, acabou. Você entendeu? Então, N coisas. Então, a operadora de saúde, ela está sendo vítima de si mesma. Ela era muito forte em 1980, 90. Depois ela foi perdendo espaço, os hospitais foram se profissionalizando. As operadoras também. Sim. Porém, com o auxílio da indústria de OPME, de medicamento, farmacêutica, começaram a entrar novas tecnologias,
com o apoio de advogados que muitas vezes conhecem a Constituição, o ECA, os estatutos que existem, o Código do Consumidor, mas não conhecem a saúde. E eles interferem e estimulam o cliente contra as operadoras. Como é que você vai dar resultado positivo desta forma? Aliado à má gestão. Você entendeu, Cláudio? Então, não é só a má gestão. Não acredite em toda a narrativa. Não é verdadeira. É o ecossistema inteiro, praticamente. É o ecossistema inteiro. Quem que é regulado? A operadora. Vocês sabiam que o hospital não é regulado? O médico não é regulado. Tenta entrar com processo contra o médico para você ver. Tenta entrar. Para você ver como que é. Entendeu? É o corporativismo. Um ajuda o outro. Não. Aí começa um movimento no hospital para todo mundo se ajudar e não fazer aquilo. Entendeu? Tem uma pergunta aqui também, na verdade aqui eu acho que até uma afirmativa do Saulo que está aqui com a gente aqui nos bastidores, tá? Então ele fala o seguinte: mais tecnologia, menor custo e mais qualidade de atendimento. Ó, fantástico. Isso seria... Está correto o meu raciocínio? Então, esse seria a equação correta. Mas, Saulo, infelizmente... Mas entra na parte da teoria e da prática. Só né? da teoria, cara. Porque, assim, o Brasil é um mercado diferente mesmo do mundo, né? Comparado a outros. Nós costumamos falar na saúde que a tecnologia, ela não tira outros procedimentos teoricamente obsoletos. Ela incorpora nova tecnologia complementando o anterior. Vou dar um exemplo para ficar claro para todos nós aqui. Antigamente, os médicos atendiam no pronto-socorro com raio-x. Era raio-x. Pneumonia, pulmão, dor na barriga, abdômen, ossos, membros, é tudo raio-x. Uhum. Aí chegou a tecnologia da tomografia, que deveria ser para ver partes internas também, como raio-x, mas outras partes. O que foi feito? Esqueceu o raio-x. Não. Primeiro o raio-x, depois a tomografia. Entendeu? É protocolo do hospital. E lembra que o CFM diz o seguinte pra gente: o médico pediu, ninguém tem direito a contestar. O que seria o CFM? É Conselho Federal de Medicina. Tá? Então, se ele pediu, ninguém pode contestar. Aí veio o quê? Ultrassom. Aí o ultrassom é fantástico para você. Por exemplo, uma crise de apêndice, o único exame que eu conheço que dá para você identificar realmente apêndice e rapidamente é ultrassom. Não. Tomografia, a ultrassonografia, e tem casos que já acompanhei com ressonância. Para quê? Então, a tecnologia na saúde, infelizmente, ela não substitui, ela complementa. Eu não sei como vai ser no futuro, né? Se a gente lembrar dos Jetsons, a gente pensa que vai ter lá um lugar onde você entra numa máquina e já sai com o seu diagnóstico. Eu realmente não sei como vai ser, porque eu acredito que se continuar nesta dinâmica, nós vamos ter uma máquina extremamente moderna, mas vamos ter que o cliente ir passando etapa por etapa, porque vai ficando a conta mais cara. Você sabe uma coisa que a gente tenta praticar no mercado brasileiro, e é muito difícil, é a remuneração baseada no resultado. O que eu estou dizendo? O Jefferson, ele dá entrada no hospital com uma hipótese de pneumonia. Só que nós já estudamos, porque a operadora tem dados. Estudou que o Jefferson faz parte de um nicho de pessoas, de um grupo de pessoas com a mesma idade, o mesmo peso, né? E que normalmente gasta-se X. E aí a operadora vai lá no hospital e fala assim: eu quero pagar por pneumonia em pessoas de 40 anos X. Não.
tem muitas variáveis, a medicina não é matemática. Não é ciência exata, né? Não é uma ciência exata. Então, N coisas. Por quê? Porque isso travaria os hospitais, os médicos, em criar receitas. Eu sei que o que eu estou falando aqui assusta, mas é verdade. Não, eu acredito assim, Sérgio, são bastidores. Exatamente. Não é um negócio que vai acontecer, é um negócio que acontece e nós estamos se virando com isso. Exatamente. Tá? Não é algo que nós estamos prevenindo que vai. Não, ele já acontece e se bobear há décadas que acontece dessa forma, não vai mudar, tá? Agora, uma coisa que eu acho engraçado, e não estou julgando os médicos que estão assistindo, todo mundo da saúde, nós estamos comentando, não é um julgamento. Tá? O que eu falo agora, o que eu vou comentar agora, é referente a todos os setores. Todos os setores, a humanidade. Tá? Vamos colocar assim, até para ter uma abrangência maior, a humanidade. O que eu percebo assim, as pessoas não conseguem mais se saciar de valores financeiros. Então, olha, eu consegui trabalhando, tá, pessoal? Para vocês verem o exemplo, eu vou colocar trabalhando, tá? Então, eu consegui trabalhando ter uma estabilidade aí de uma reserva muito boa. Eu não vou falar em números porque cada um tem uma condição de vida, tá? Eu tenho uma reserva que eu posso parar, eu tenho aplicações, eu tenho meus filhos estão todos formados, tá? Então, eu posso pegar essa reserva, parar e curtir a vida. Viajar, passear, conhecer outros países e por aí vai, outras culturas e por aí vai. Só que eu não paro. Por quê? Porque aquilo para mim é pouco ainda. Eu preciso de mais. E esse mais, às vezes, ele toma cifras gigantescas que se ele parar e começar a gastar é 3, 4 gerações da família dele para gastar o dinheiro. Exatamente. Então, assim, e daí? Agora você imagina, né? Não vou falar o médico, mas assim, um tratamento para um hospital, ele gera de receita 20 mil reais. Receita, tá? Aí vem um propagandista ou vem uma indústria e fala, ó, com isso aqui, além de melhorar bastante, né, a qualidade no atendimento, você pode passar de 20 para 25. O que o hospital faz? Adere. Entendeu? Então, é complicado. Uma coisa que eu vou falar também, vai ter gente que até no túmulo vai se virar. Você sabia que o Brasil utiliza tudo descartável hoje em dia? Ah, é? Olha que bacana, né? Engraçado. Preocupado com a saúde, contaminação. Por que os ambientalistas não falam nada sobre isso? É o famoso ESG. Tudo é descartável. Mas faz uma pesquisa no mundo, vê se no mundo o que é assim. feito, e o detalhe, o que é feito com esses descartáveis depois, não é nem o procedimento, é o que vem sendo feito, como esses descartáveis são tratados, como eles são jogados, né? Jogados no lixo. Sim. Mas é um lixo tratado. Isso eles fazem direitinho, eu tenho certeza. Mas assim... Mas é o fim, né? Precisa. Antigamente você usava uma pinça de biópsia por 20 vezes. Hoje é descartável. Bota a pinça. E houve um movimento há cerca de uns 18 anos atrás, que era um absurdo você fazer a descontaminação das pinças. Só que quem compra pinça e paga, compra o hospital, quem paga essa pinça? A operadora. E detalhe que a gente não pode esquecer, e que esse foi o objetivo de eu entender que era necessário escrever um livro sobre isso. A empresa. Porque a empresa, ela carrega a economia do país. Só que todo esse custo fica com quem? Com a empresa. E por quê? Rapidamente, 85% do mercado da saúde privada são planos empresariais.
85%. Mesmo porque tem operadora que não aceita mais individual, né? Não Só aceita. empresarial, né? Não aceita por quê? Porque não dá para trabalhar. Não compensa, né? Não compensa. A INS estabelece um monte de regra. Tudo que você vai fazer, você corre o risco de uma judicialização. A pessoa acha que tem direito a N situações e às vezes não tem, ela não lê o contrato, mas tudo que um juiz recebe de um advogado no tocante à saúde é ganho de causa para o cliente. Ô Sérgio, me fala uma coisa. Nós já estamos caminhando para o final, tá? Vai tirar uma dúvida minha. Agora a minha pergunta. Que pena, até gostoso, né? Tá. E terão outros, porque assim, ele me mandou um resumo do livro, foi do livro? Tem 170, 180 páginas. E essa conversa toda aqui que demorou uma hora, nós estamos na primeira página ainda. É verdade. Tá? Então tem muita coisa aí para falar. Espero que vocês estejam gostando bastante, porque eu estou curtindo e aprendendo muito. Mas me fala uma coisa, Sérgio. Isso por acaso, tá, como que eu posso te dizer, dessa forma de trabalhar entre hospital e operadora, tá, o hospital aí como o grande mandante das regras e a operadora tendo que obedecer, vamos colocar assim. Isso por acaso tem a ver com o pente fino que as operadoras fazem na glosa? Tem também? Então, a glosa pode ser um mecanismo de pente fino, que a gente pode chamar, como pode ser um mecanismo de retaliação, né? Então, por exemplo, eu volto a falar, não tem santinho nesse sistema, inclusive o beneficiário, tá? Sim. Veja que a gente está falando do beneficiário, falando do prestador de serviço médico, e aí eu coloco o fisioterapeuta, coloco tudo ali, os hospitais. Agora vamos nas operadoras. A operadora, sabendo que o hospital muitas vezes majora a conta, porque ele quer fechar o resultado, se vocês souberem os resultados, e isso é público, dos grandes hospitais, dá uma olhadinha. Vê a margem que eles têm, vê o EBITDA deles, como é fantástico. E a imprensa não fala nada, mas fala das operadoras, né? Ninguém fala do resultado de grandes hospitais, de grandes grupos. Então, o que acontece? A operadora acaba utilizando a glosa como uma forma de fazer caixa. Porque ela não tem dinheiro, ela está muitas vezes chegando no final do exercício fiscal e ela precisa ter caixa, senão o resultado dela vai ser péssimo. Então, nós tivemos aí, eu não vou me recordar exatamente a cifra, mas foram bilhões de reais que as operadoras glosaram nos últimos, a minha dúvida é se 3 ou 5 anos, dos hospitais, dos prestadores como um todo. E isso quebra prestador. Né? Prestador menor. Quando é um grande grupo, ele tem força, né? Ele tem força para chegar numa mesa de negociação e negociar com a operadora. Agora, se não é, imagina. Tem grandes operadores que nós estamos ouvindo falar em situações precárias, né? Por que também? Porque erraram má gestão no fluxo de caixa, má gestão na forma de pagar. Então, quando começa a pagar, percebe que tem uma cauda longa. Um gap grande. Um gap demais, né? Muito, para absorver isso num exercício só, é muito difícil. Então, a glosa, ela é, primeiro, legal, está lá em contrato. Ela pode ser um mecanismo punitivo para equipes médicas, né? Uma equipe médica que acaba usando códigos a mais do que o necessário. Ela pode ser também uma forma de capitalizar e melhorar o resultado da operadora naquele exercício fiscal. Bom, pessoal, vocês viram aí que a glosa não é culpa exclusiva da operadora. Não. Né? Que é o que todo mundo imaginava, inclusive eu, né? Mas o nosso intuito aqui no programa é fazer com que vocês entendam e eu também entenda, aprenda, porque eu escutei uma vez um negócio muito interessante, um professor meu falou direito, que ele falou assim, toda história tem 3 lados, o meu, o seu e a verdade. E a verdade, muito bem colocado. Pessoal,
Infelizmente nós vamos ter que acabar, nosso tempo foi. Sérgio, foi um prazeraço estar aqui Obrigado. com você. Você já é da Muito casa, obrigado. é parceiro. Nós vamos fazer outras quiser. entrevistas. Nós estamos aí estudando um projeto que logo eu comento com vocês também, tá? Que tá eu, o Sérgio, e eu não vou falar as outras duas pessoas, que senão vocês vão matar a charada de quem que é. Mas nós estamos aqui. Agradeço demais ao pessoal que assistiu, aos nossos colaboradores, tá? Que passaram aqui o tempo todo, tá? Então, se vocês puderem entrar no Instagram, vocês marcaram aí, curta, siga eles, tá? É bom isso daí, tá? Eles vão ficar muito satisfeitos e eu também, tá? Sérgio, queria que você deixasse aí uma palavrinha, queria que você deixasse aí um incentivo, tá? De repente, para quem olhou aí dentro desse bate-papo que nós fizemos, a entender um pouco de como funciona isso, sim. Tá? Que você deixasse aí algumas dicas, uma palavra final. Queria que você ficasse à vontade aí para deixar alguma coisa pro pessoal que está assistindo a gente. Eu queria agradecer, Jefferson, a você, ao Rogério que me indicou. Rogério Decaro, grande abraço, Rogério. Rogério Decaro, um abraço. Agradecer a tua equipe que me recebeu muito bem. Obrigado. Muito gostoso aqui, realmente, vocês são demais. E pedir para todos que estão nos assistindo ou irão assistir que entendam de uma forma tranquila tudo que eu falei. Os bastidores da saúde, e eu estou falando isso aproveitando que pode ser o nome do livro. Gostei desse nome. Você vai fazer o lançamento aqui com a gente. Opa, hein? Já fica o compromisso, faço o lançamento aqui com vocês. Eles existem, por mais que a gente queira refutá-lo, mas eles existem. Então não tem certo e não tem errado. Nós precisamos auxiliar os modelos que aqui se encontram, né? Por exemplo, precisamos ajudar, pensar, quem usa o SUS, usa com cautela, porque está tirando alguém da fila. Se você não precisa, fique em casa, use outra forma, né? A mesma coisa o plano de saúde. Se você não precisa, não use. Assim vai equilibrando melhor todo o sistema. E todo mundo ganha com isso, porque os modelos são criados para que todo mundo ganhe. Sim. E não ao contrário. E que há muita coisa boa no sistema de saúde brasileiro. Muita coisa boa, inclusive premiada internacionalmente. Então, não saiam daqui pensando que o Brasil tem um sistema horrível. Não, muito pelo contrário. O Brasil tem um sistema fantástico, muita tecnologia, profissionais médicos e de saúde fantásticos. Veja, a Tatiana, uma pesquisadora, né? Só que, infelizmente, existem pontos a serem corrigidos. Como tudo, né? Parece que o SUS só existe no Brasil, nesse sistema, né? Ele foi baseado no NHS da Inglaterra, mas o modelo integrativo de 100% da população é apenas brasileiro. Né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ali vocês viram que passou o nosso Instagram, tá? Passou também, tem o meu contato ali da Krakencast. Pode mandar uma mensagem para mim, eu deixo a mensagem no Instagram, tá? Sérgio, se você quiser deixar o seu Instagram também, tá? O contato aí, fica à vontade. Se quiser deixar só um Instagram também, fica à vontade. Tá? Eu, na verdade, como sou um profissional da área, eu não tenho Instagram, não tenho nada disso. Eu tenho meu LinkedIn, Sérgio Silvestre. Se alguém precisar de qualquer coisa, quiser continuar o bate-papo, pode entrar no meu LinkedIn. Fiquem à vontade, né, em questionar, eu vou responder para vocês, tá? Vai ser um prazer. E quem quiser também, passou aqui o meu contato, que eu vou falar 11 9 47 94 6627. 11 9 47 94 6627. Se quiser fazer a pergunta para o Sérgio, manda para mim no WhatsApp, eu mando para ele e ele responde, tá bom?
Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês Obrigado. terem aí passado esse tempinho com a gente, aprendendo aqui com o Sérgio, que eu aprendi muito, espero que vocês também tenham aprendido. Quinta-feira nós estamos juntos, no mesmo horário, às 16 horas, e acompanhe no Instagram. Siga lá, Krakencast, para vocês verem quem que vai estar aí a semana que vem aqui falando com a gente, tá? Grande abraço e até lá. Até logo.